Olá, bem-vindo a todos. Este é o nosso segundo dia da semana de aquecimento para nossa semana do licenciamento ambiental na prática, que vai acontecer na semana que vem. Essa semana do licenciamento ambiental na prática, nós vamos abrir a nova turma do curso Método Praxis Ambiental, né? O pessoal tem perguntado bastante do curso. Então, este é o segundo dia da semana de aquecimento para nós entrarmos na semana do licenciamento ambiental na prática, que vai ser nos dias 4, 5 e 6 de maio, quando a gente vai abrir as inscrições para o curso Método Praxis Ambiental, a segunda turma. O pessoal tem falado muito bem, os testemunhos que nós recebemos estão muito bons, elogiaram bastante a estrutura do curso, né, os vídeos curtos, mais densos de conteúdo, e também a questão das mentorias semanais, onde a gente se encontra semanalmente para tirar dúvidas de licenciamento ambiental, tanto questões do curso que os alunos passam, né, como também as dúvidas relativas à estrutura do curso ou alguma dúvida que ficou com relação à aula. Tá bom? Então esse é o nosso segundo dia. Hoje nós temos uma convidada especial, a professora Samantha. Eu já vou adicioná-la aqui. Então peço que amanhã também vocês compareçam. A gente vai ter uma live especial amanhã também com o promotor de justiça Isaac Guimarães. Ele trabalha aqui na 5ª Promotoria de Justiça de Balneário Camboriú. E nós também temos muitos assuntos interessantes para falar da relação Ministério Público e órgão ambiental. Tá bom? Então vou adicionar a nossa convidada aqui, a professora Samantha, para a gente começar a nossa conversa de hoje. Aqui, nosso segundo dia da semana de aquecimento para nós entrarmos na semana do licenciamento ambiental na prática. Tudo bem, professora? Consegue me ouvir melhor agora? Agora eu acho que vai, hein, professora? Agora acho que vai agora. Tá bom. Que bom que deu certo. Obrigado por você ter aceito o convite, tá? Agradeço muito a tua disponibilidade. Sei que a professora corre bastante por aí, viaja bastante. E eu te agradeço muito por estar aqui conosco hoje. Imagina, é um prazer. Quero começar fazendo um elogio. É difícil a gente achar na internet quem tenha essa disciplina de colocar esse conteúdo que é denso, que é difícil, que é muito técnico, como o professor Wagner vem colocando. Então, olha, é um prazer mesmo de estar aqui, viu? Ai, que bom, fico muito feliz. Obrigado pelo elogio, viu? Eu também acompanho seus pitacos, acompanho o seu conteúdo e eu agradeço muito, tá? Por tanta consideração, assim. Muito obrigado mesmo. Que bom, que bom. Estamos aí na mesma luta, né, professor? Com certeza, com certeza. A professora, justamente com isso eu queria começar. Professora, eu queria que você contasse a sua experiência. Aonde a professora dá aula, o programa que a professora apresenta, a atuação também no mercado de trabalho, principalmente com o agronegócio, que eu sei que a professora tem bastante conexão, né? Fique à vontade para falar da sua experiência aí e o que você achar relevante, o espaço é seu. Ótimo. Não, muito obrigada, então, né, por estar abrindo aí esse espaço. Eu sou uma pioneira, né, direito ambiental. Quando eu comecei, não era moda, ninguém falava disso há 20 anos atrás. Quando eu escolhi direito ambiental, meus professores falaram: você tá maluca? Vai fazer essa perfumaria? Era uma coisa meio... Não tinha essa moral que tem hoje. E desde então eu venho me especializando muito, fiz pós-graduação lá no Paraná, né? Fiz na PUC Paraná pós-graduação em Direito Socioambiental. E depois eu vim fazendo as participações cada vez maiores na construção da própria legislação, porque eu entendia que nós tínhamos um problema de legislação, né? Então, professor, foi uma segunda faculdade, praticamente, eu trabalhar em Brasília com a construção do Código Florestal. Que legal, que legal. Foi, eu fiz, né, ajudei a construir a primeira minuta do que seria o novo código, repensar uma estratégia de tantas leis que se seguiram, mudando a legislação, porque a gente teve um código em 34, depois a gente teve um em 65, daí tiveram modificações em 86, 89, tudo sem regra de transição. Então, os produtores rurais, muitas vezes eles estavam ilegais por uma falta na legislação. Tem má fé,
Tem gente que faz errado, mas a grande maioria era por falta de uma transição mesmo, viu, professor? Não era Que uma coisa de legal, uma... que legal. E aí que surgiu a ideia do CARE, de fazer um cadastro, de separar o joio do trigo, enfim. Mas eu trabalhei durante 8 anos em Brasília construindo código florestal. Durante esse período, a gente teve lei de competências ambientais, a lei complementar 140, enfim. E depois Uhum. disso, eu acabei ajudando os estados a construírem as suas legislações. Então, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo. Que A legal. gente sempre deu pitacos, né? Eu continuo até hoje dando pitaco Que legal. nas legislações. E hoje eu dou aula em 4 pós-graduações Uhum. na FGV, o MBA da FGV de Economia e Agronegócio, no Uhum. INSPER, em São Paulo, Que no legal. IBPA, que é o Instituto Brasileiro, o IBDA, que é o Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, faculdade da CNA mesmo, da Confederação Nacional de Agricultura, e na Universidade de Londrina, pelo IDCC. São 4 pós que eu estou aí ajudando a Nossa. disseminar, né, a ideia do direito ambiental para que a gente possa ter. Esse é o mote, para que a gente possa ter técnica e Uhum. sem ideologia. Que legal. Sim, ótimo. Porque, assim, aí fica isento, né? Porque a gente tem a técnica para se basear. Eu acho que fica interessante, né? Fica imparcial. É o que nós buscamos, né? Nós buscamos que Oi, tá tenhamos. cortando um pouquinho. A gente busca que a gente se baseia mais em técnica para ser mais imparcial, né? Acho que esse é o objetivo. Então, quando a gente fala do direito ambiental, ele é muito apaixonante mesmo. E é natural que a gente tenda a defender a natureza, porque é uma coisa que parece, né, é mais indefesa do ponto de vista da economia, do ponto de vista do ser humano, que pode interferir na vida de um animal e um animal não ter o poder de reação. Quer dizer, a tendência humana é ir para o lado mais fraco, né, do ponto de vista é, de quando a gente olha apaixonadamente. Técnica de desenvolvimento sustentável, a gente fala em princípios que regem o direito ambiental, a gente tem a técnica que precisa se sobrepor ao que a gente sente. E esse eu acho que é o maior desafio, professor, que a gente tem que sobrepor a técnica de forma imparcial aos nossos sentimentos com relação ao meio ambiente, com relação ao desenvolvimento. Uhum, legal. Assim, é o mesmo que eu falo no órgão ambiental. Nós temos que nós podemos fazer só o que a lei exige, né? Funcionário público é assim, servidor público é só o que a lei exige. Então, às vezes, a gente não pode colocar, eu entendo, né? O que nós achamos, né? Para indeferir um processo. Se tiver margem, nós temos que buscar ainda nas técnicas, artigos científicos, a parte de engenharia. E aí podemos até basear. Mas, às vezes, deixar o amor, a paixão se sobrepor, a gente perde a razão, né? Porque nós temos que estar na linha da lei. É o que eu entendo, né? E corre até um risco, né? Corre até um risco porque, como o professor falou, o servidor público ele precisa seguir a legislação. E muitas vezes a opinião pode, não sendo embasada, se aquilo resultar num processo judicial, por exemplo, envolvimento de Ministério Público, qual vai ser o fundamento daquele servidor para se defender? Então, a Exato. técnica tem que preponderar e é um desafio, porque muitas vezes a gente sente realmente de querer defender algum lado, mas Sim. é um desafio muito, muito. E no agronegócio isso fica pior ainda, viu, professor? Ah, imagino. Imagino que não deve ser fácil equalizar, né? Porque a gente está em tentar, né? Agora foi, acho que agora foi. Tá me Tá ouvindo? difícil, tá difícil. Não, não, fique tranquilo. A internet é assim mesmo, acontece. A professora estava falando de ficar ali no equilíbrio na parte do agro, né? Na questão da produção de alimento, respeitar a legislação, né? Não é uma coisa que não deve ser fácil de equalizar, né? Essas, às vezes
pode haver alguns conflitos, né? Então aí a gente precisa de bom senso, os princípios, como a professora disse, e a técnica, né? A boa técnica. E a técnica, e aí a gente tem os dilemas, né? Porque no momento em que existem alguns produtores que estão buscando fazer tudo certinho, dentro da legislação, de uma forma equilibrada, tem suas reservas legais, tem suas APPs, existe uma parte de má fé, assim como existe má fé nos médicos, nos advogados, cientistas, nos professores, existem sim aqueles produtores rurais que têm uma postura errada, mas não dá para pautar essa postura como sendo uma regra do setor. E Sim. quem gosta de defender o meio ambiente acaba tendo que colocar a impressão que a gente tem, né, a culpa em alguém. Então, o que eu entendo é que no momento em que você tem a legalidade, e não é bonito, você vai pensar numa derrubada na Amazônia. O cara tem que deixar 20%, 80% de reserva legal. Sim. Vamos pegar uma propriedade aí, normal, na Amazônia, de 500 hectares, né? Ou de 1.000 hectares. Então, em 1.000 hectares, ele tem que deixar 800 de preservação. Mas naqueles 200 que ele pode derrubar para colocar um uso econômico nessa propriedade, não é bonito, né, professor? Não, exatamente. É uma imagem ruim de se ver. Eu não gosto. Eu, às vezes, faço os processos e tal, mas eu vou embora. Porque é trator e correntão. O sujeito passa 2 tratoristeiras e um correntão derrubando a mata, efetivamente. É o direito dele. É um equilíbrio entre ele deixar a vegetação em pé e ele usar economicamente a propriedade, mas a gente ainda não tem a cultura de aceitar essa possibilidade. Então, acho que isso dificulta bastante, viu? Sim, eu imagino. Mas é como a professora falou, da lei, nós não temos, os órgãos públicos mesmo não têm o que fazer. Às vezes a gente vai atender denúncias e as denúncias não têm procedência. E aí a gente tem que explicar com base na lei por que não tem procedência. Isso é uma coisa que eu aprendi, achei muito interessante, professora. Cometeu a infração, né? A gente não pode averiguar uma denúncia já indo achando que ele é culpado. A gente tem que averiguar uma denúncia. A gente não pode já julgar ao receber a denúncia, né? Porque a gente fica parcial e nós não podemos ser assim. Principalmente servidor público, né? Tem que ser imparcial. Exatamente. Mas aquele que denunciou está sofrendo efetivamente em ver uma derrubada, em ver uma intervenção. É um sofrimento compreensível. E muitas vezes eles não compreendem a não ação do Estado porque aquela atividade é legal. Então, acho que falta um pouco no nosso meio ambiente ainda a conscientização de entender, e eu acho que isso vai mudar agora com o pagamento por serviços ambientais, de que recurso natural é recurso econômico. Nós vamos falar de coisas que valem recurso, dinheiro, efetivamente, e a hora que a gente começar a valorar o meio ambiente desse jeito, a gente vai acabar cuidando muito mais do meio ambiente, porque no mundo capitalista, aonde a gente precisa sobreviver, aonde às vezes a única alternativa daquela pessoa que está lá na Amazônia é derrubar a floresta, se ele tiver uma alternativa econômica de bioeconomia, de uso sustentável daquilo, ele vai usar. Com certeza. E incentivar a proteger, né? Eu acho que vai ser muito legal essa lei. Essa lei vai trazer muitas coisas boas, né? Com certeza. Eu sou muito otimista com o pagamento por serviço ambiental, viu? Essa chavinha que virou, falando, não, agora as fazendas brasileiras não produzem só alimento, fibra, energia. Produzem oxigênio, produzem biodiversidade, produzem água e colocam os recursos naturais em outro patamar. Eu acho que a gente vai conseguir cuidar melhor do ambiente agora. Que legal. Porque assim, né, querendo ou não, professor, eu trabalho em órgão ambiental, mas eu também tenho consciência do seguinte, né? A cidade se concentra muita gente, polui bastante. No meu apartamento aqui não tenho 20% de reserva legal, né?
não estou produzindo meus alimentos, e eu também entendo que muita coisa para a área do produtor rural fica oneroso. 20% da propriedade rural, né? Os respeitos APPs, e muitos prédios nas cidades estão em APP. Então, eu também entendo que a exigência para o produtor rural não é fácil, né? É difícil. E o povo da cidade... Exato. Não tanto, né? Então... Quando a gente fala em pagamento por serviço ambiental, em alternativas, a gente percebe que no momento em que se dá para um produtor, por exemplo, que está lá na Amazônia, eu sempre uso a Amazônia porque é muito, não só emblemático do ponto de vista de cuidarmos da Amazônia, mas é emblemático do ponto de vista de ele estar no meio do nada, ele não tem estrutura, não tem estrada, não tem hospital, escola, nada, ele não tem outra alternativa. Se nós dermos a ele a alternativa de viver do que a floresta dá, né, de fazer com que haja uma valoração do que a floresta fornece, a gente vai perenizar a floresta. Inclusive, se a gente fizer a rastreabilidade de árvores, né, a árvore que está prestes a começar a definhar, um ser vivo, ela poder servir de madeira legal, certificada, ambientalmente rastreável, mas a gente derrubar o mito de não uso de madeira, porque quando a gente vai dar o valor econômico para ela, o cara vai querer plantar outra, porque daqui a pouco aquilo é dinheiro de novo. Entendi. E na verdade, assim, né, professora, a gente também tem que tomar muito cuidado, só exigir, porque assim, querendo ou não, passa muito por uma questão econômica. O pessoal que mora lá, nós não conhecemos a realidade deles. Então, assim, é muito fácil exigir, claro, só a proteção, mas a gente tem que incentivar que eles, como a senhora disse, vivam da floresta de forma que atenda à legislação e que não degradem totalmente as propriedades, mas a gente tem que atender um pouco do interesse econômico também para manter a floresta viva. É um pouco de troca, vamos dizer assim, né? Porque só tem uma frase... É isso, tem uma frase, professor, que eu acho genial, que ela traduz muito isso, que no vermelho ninguém é verde. Porque se o cara não tem nenhuma condição de sobrevivência, ele não vai pensar primeiro em cuidar do meio ambiente, ele vai pensar primeiro em comer. E se a gente der uma condição para ele de comer, sem derrubar a floresta, sem caçar o mico-leão dourado, a gente vai preservar a espécie, a gente vai preservar a floresta. Então, eu vejo assim, um embrião no pagamento por serviços ambientais. Teve alguém aí já que falou títulos verdes. Nós estamos trazendo instrumentos agora que eu tenho muita esperança que vão mudar os olhos do Brasil sobre o que nós temos. E ainda temos 66% de vegetação nativa. Então dá para fazer muita economia verde, girar nesse sentido aí, para a gente conseguir ser aí o player do mundo em sustentabilidade. Eu sou otimista. Talvez seja até bem utópico, mas eu sou bem otimista. Não, eu também vejo assim que os produtores, quando tiverem a oportunidade de serem pagos pelos serviços ambientais de uma reserva legal, de uma APP preservada, eu acho que a gente vai ter muito ganho. Eu acho que vai ficar mais propenso, ele vai ficar mais propenso a proteger, porque ele vai poder receber alguma coisa e manter aquela... Né? Então, querendo ou não, passa pela questão econômica e eu acho que vai aproximar a proteção do meio ambiente. O agricultor vai ficar mais próximo da proteção, vai ficar mais propenso, né? Ele vai ficar mais disposto a proteger. Então, eu também vejo com bons olhos, assim. Eu acho que vai ser o futuro, né, mais ambiental nesse sentido. Acho que o Brasil tem grande potencial de descarbonizar. Se a gente falar em mudanças climáticas, o maior emissor é a China, de gases de efeito estufa, seguido dos Estados Unidos, depois vem a União Europeia e Índia. O Brasil está lá com uma fatiazinha de emissões de 3%. E nós podemos, com o tanto de território que nós temos e com o tanto de floresta que nós temos, resolver o problema ambiental do mundo. Porque se nós tivermos um giro, um fluxo de uso de economia verde, nós vamos conseguir fazer essa roda girar sustentavelmente. Então, eu vou fazer uma exploração seletiva, eu vou fazer extração, eu vou usar todo o potencial cosmético, farmacológico da floresta, sem
condenar aquelas pessoas a viverem como extrativistas lá numa casinha sem estrutura, sem internet. Eles também querem internet, celular, só que isso não precisa ser fruto de degradação. E aí o que me preocupa, professor, são as cidades. Porque nós não temos uma política tão ambiental nas cidades quanto nós temos no campo. Exatamente. São dois pesos bem diferentes. Eu não sei qual que é a sua opinião sobre isso. Nesses processos de licenciamento, e eu quero recomendar a praxis ambiental aí, viu, pessoal? Eu não... assim, só o que tem lá de tópicos, a gente consegue entender o processo de uma forma não mecânica, né? De uma forma racional, os pontos pelos quais tem que passar um processo de licenciamento. E nos licenciamentos de cidade, às vezes a gente quer proteger um ambiente e não tem instrumento para isso. Exatamente. Nós não temos legislação, nem legislação, assim, nós sabemos que vai dar problema, mas a gente não tem como embasar. Acontece muito. E não tem. E aí a gente quer proteger, aí tem lá, mas a área é minha. Tá, a área é sua, mas tem uma espécie aí dentro da cidade, numa área urbana, tem uma espécie super importante, ou essa mata que tem na sua região aí é um elo de ligação, de um corredor ecológico, ou tem uma nascente de um rio importante, a gente não tem instrumento, é muito caro indenizar esse sujeito que está no meio da cidade para proteger aquele espaço. Então a gente precisa, e aí vem os meus próximos empenhos, a gente precisa melhorar a legislação ambiental urbana, né? Com certeza. Porque ainda nós temos assim, nós vivemos não respeitando os cursos d'água, vivemos sobre eles e ainda os poluímos. Então, aí passa pelo saneamento básico. Tem muito a ver com o que a professora falou, achei bem interessante. A professora, nos eventos internacionais, conferência de Estocolmo 72, a Rio 92 e por aí vai, eu sempre achava legal que a pobreza estava em primeiro lugar. O combate à pobreza. Porque justamente isso. Não tem como a gente exigir proteção do meio ambiente, um tratamento de efluente da casa dele, se eu não tenho o que comer. Não tem como. Infelizmente não tem. Né? A gente tem que passar esse estágio. Primeiro, ter o mínimo para depois a gente começar a pensar em outras coisas. Então, e eu gostaria de defender esse eras ambientais que a gente tem. Desculpa, bem interrompendo aí. Acho que deu uma cortadinha. Agora foi, professor, desculpa. Tá dando umas coisas, mas a gente insiste. A gente trabalha com o meio ambiente, professor, a gente não desiste. Não. Eu entendo que quando a gente fala... Não. Quando a gente fala de recurso econômico, nós precisamos colocar esses desafios dos recursos econômicos para dentro, né? E aí, o que eu queria falar? Esse pessoal que está entrando no ativismo ambiental, a gente tem muito artista entrando nessa forma, eu diria que uma forma de lutar, mas assim, numa batalha mesmo, contra poluidores. Saiu agora da Netflix um documentário que chama Seaspiracy, que é sea de mar, e eles fazem uma jogada aí com conspiracy, que é quase de conspiracy, que é conspiração, né? Tinha o Cowspiracy, que era do gado, e agora tem o Seaspiracy, que é o do mar. E se a gente assiste esse documentário, a gente percebe que a gente está brigando por moeda, quando existe gente destruindo tesouros. O mar é o maior recurso ambiental que nós temos, é ele o regulador climático, é ele o pulmão, né? São as algas que captam 84% dos gases de efeito estufa, e a gente não fala de saneamento nas cidades, mas o que o mar tem a ver com o interior do Brasil? Tudo. A falta de destinação adequada de resíduos vai para o rio, que vai para a rede de esgoto, que vai para no mar. E o mar está morrendo. E a gente está brigando por uma coisa que, às vezes, é uma árvore na vizinhança, que a gente pode plantar 10 e ela vai vir de novo. Agora, se alguma espécie marítima ou algum coral morre, a gente não consegue repor
Então, talvez essa visão econômica que a gente está trazendo pelo pagamento por serviço ambiental, a gente consiga focar no que de fato vai fazer diferença no meio ambiente do mundo. Essa é a minha esperança. Legal. Esses dias eu até vi uma reportagem interessante da questão dos recursos pesqueiros, né? Que a pesca muito intensa e aí acaba prejudicando toda a cadeia alimentar, né? Não entendo muito dessa área, mas os topos de cadeia não têm mais o que comer, né? Porque os pescados estão sendo todos retirados. Então, na verdade, eu penso assim, a gente às vezes a gente tem que sempre conhecer a realidade antes de tomar partido, né? Porque eu não sei muito a realidade lá na Amazônia. Eu sei a questão do desmatamento, as notícias, os autos de infração, etc. Mas a parte social eu não tenho conhecimento suficiente, né? Para falar sobre isso, né? Eu fui muitas vezes para a Amazônia, porque eu não queria ser essa, né, que fala e que defende sem conhecer. Então, fui para vários locais da Amazônia. Fui para o interior do Pará, fui para o Acre, fui para o Piauí, fui para Rondônia, fui para todos os lugares que a gente tem tanto a transição ali da Caatinga, Cerrado, Amazônia, e a realidade das pessoas naquele local precisa ser mudada para que essas pessoas sejam as defensoras. As unidades de conservação, por exemplo, quando você dá um uso econômico, Parque Nacional do Iguaçu, a gente pode ir lá visitar, pagar. Todo o entorno da Floresta Nacional do Iguaçu cuida do Parque Nacional do Iguaçu porque ele gera renda para aquela população do entorno. Nós temos aí perto eu estou em Brasília hoje, mas eu estou morando em Florianópolis, né? Aí perto... virei catarinense agora. No nosso, aí do lado, a gente tem o Parque de Aparados da Serra, que são canyons sensacionais, que poderiam ter um turismo ecológico gigantesco, mas que a gente não pode construir uma barraquinha, porque não pode, tem que separar o ser humano da natureza. Se você separar, você não fomenta o cuidado, você precisa inserir o ser humano para que dê uso econômico àquele parque, para que ele ajude a preservar. E os oceanos, a mesma coisa. Se a gente não tiver, e aqui perguntaram, né, um projeto bom de saneamento resolveria o problema? Já temos, né, nós temos um marco regulatório do saneamento, que coloca 5 vertentes, que a gente fala em saneamento, parece que é só esgoto, mas é água, esgoto, resíduo, tratamento e destinação adequada, coleta, tratamento e destinação adequada, e por fim a drenagem, a macrodrenagem das cidades que está envolvida nesse processo. Então a lei a gente tem, falta política mesmo para fazer isso rodar. Né? Com certeza, com certeza. Não, e assim, o saneamento é uma coisa... o pessoal só pensa em água e esgoto, né? Mas é verdade. E a questão da drenagem que traz tanto problema para as cidades. E a professora... você vai num lugar... Você tem mapeamento de drenagem? Mapeamento do quê? Nós não sabemos o que temos de drenagem nas cidades. Os municípios não sabem. E a maior parte dos municípios, eu acho que deve ser uma exceção ou outra que sabe, não, aqui eu tenho uma drenagem de 2x2 e depois ela vai para lá. A maior parte não sabe, e quando chove as cidades viram um caos. Né? Então... e nós temos mais de 5.500 municípios no Brasil. Muitos deles não têm condição, não têm técnico, não têm conhecimento. Aí a gente fez uma lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos que faz com que os municípios não possam acessar recurso federal se não tiverem os seus planos de gerenciamento. E até hoje essa lei não foi aplicada. A lei de 2010 era para os municípios terem seus planos até 2014. Os municípios que não pudessem fazer podiam se juntar, fazer consórcio para fazer o plano integrado de gerenciamento de resíduos. Não fez e ninguém cobra. Então, lei, a gente tem, a legislação brasileira é ótima, a gente não tem política que faça isso acontecer. Exato. Professor, assim, e sabe o que eu acho interessante? Quando eu cheguei aqui em 2009, sempre gostei muito de a legislação. E quando você cobra, o pessoal acha um absurdo. Fala, não, gente, mas está escrito aqui. Não, mas a gente nunca cobrava isso aqui. Mas como não? Está na lei. A gente nunca fez assim. A lei está aqui faz 5 anos, mas a gente nunca fez desse jeito. Mas, gente, a lei já está aqui. A lei da Política Nacional é de 2010. E os municípios não têm plano de gerenciamento de resíduos. Pois é. Então, é triste. E aí, quando eu falo, vamos parar de só focar em desmatamento da Amazônia, porque isso
é um desconhecimento ambiental que traz um prejuízo para o Brasil. O Brasil tem vantagens ambientais muito significativas em relação à comunidade internacional. Mas a gente precisa criticar aqui dentro o que é mais premente. Tem que conter desmatamento ilegal na Amazônia? É óbvio. Tem que fazer regularização fundiária, tem que fazer pagamento por serviço ambiental para que as pessoas tenham outras alternativas na Amazônia. Mas quem se considera um defensor do meio ambiente jamais pode parar na defesa da Amazônia. A gente tem problemas muito mais graves e muito mais próximos da gente, que são fáceis de resolver e ninguém milita. Exatamente, exatamente. E eu gosto muito da questão de esgoto, professora. Nossa, quando eu cheguei em Santa Catarina, eu fiquei tão triste, porque eu imaginava que o saneamento aqui era muito melhor da onde eu vinha, lá do interior de São Paulo, né? E aí, nossa, é uma luta diária desde 2009. Vamos fazer rede de esgoto, vamos fazer tratamento de efluente adequado, não tratar só de qualquer forma. Mas é exatamente isso. E nós temos, assim, nessa luta, os rios aqui, né, do estado, e também resulta no prejuízo do mar, que a professora disse aí, né? As algas azuis, as cianofícias, que fazem um balanço incrível aí de oxigênio, captação de CO2 e oxigênio. Então, na verdade, a gente tem que conhecer de forma mais ampla o meio ambiente e não focar só no problema, né? Porque quando a gente fala assim, o tema da nossa live era meio ambiente e agronegócio. Meu Deus, que essa mulher tá falando de mar. A gente tem tudo a ver com isso. Porque o agronegócio, ele é um usuário de solo, um usuário de água. E se esse sistema que está todo interligado, que é uma rede, não funciona direito, o agro não funciona direito. E a gente precisa muito entender esse mecanismo todo para que a gente consiga, numa economia pós-Covid, onde a gente vai ter recorde de desemprego, onde nós vamos ter um monte de problema econômico, usar os nossos potenciais econômicos, que são o meio ambiente e o agro. O Brasil pode produzir alimento numa escala gigantesca, né, mundial, assim como pode produzir serviços ambientais em uma escala mundial. E se a gente não conhece esse sistema inteiro, a gente acaba ficando, né? Vamos olhar a Amazônia, vamos olhar o agronegócio. Mas é tudo como dizia Frijo Capra, a teia da vida. Uma coisa está ligada na outra e não tem como a gente separar. Com certeza, com certeza. Ô, professora, e no seu dia a dia, assim, como que a professora vê atualmente a relação do órgão ambiental com os produtores rurais? Ainda é muito difícil, é muito embate ainda? Ou a professora já vê algumas pessoas mais tentando conciliar? Eu digo isso porque, assim, embora eu autue bastante, eu sou um fiscal, um agente autuante que lavro muitos autos de infração, mas eu não tenho problemas com os autos de infração porque eu explico os caminhos para se resolver o problema. Meu objetivo não é valor, não é arrecadar. O órgão ambiental não tem que arrecadar, né? O objetivo do auto de infração é corrigir, né? A multa é uma consequência pedagógica, vamos dizer assim. E como que a professora vê hoje nas regiões? Eu sei que a professora também tem muita ligação com o interior de São Paulo, que eu vim de lá também. Sim. Como que a professora vê nessas diversas regiões, assim? Olha, tá melhorando, sabe? Quando nós começamos, o meu escritório eu abri em 2001. E nós tínhamos realmente uma ligação muito nervosa entre órgãos ambientais e produtores rurais. Primeiro porque tem efetivamente a parcela de produtores rurais que não querem saber e que vão fazer do jeito que eles querem fazer. Eu acho, vou colocar no passado, porque houve realmente a discussão do Código Florestal, ela foi um divisor de águas na postura do produtor rural brasileiro. Ele começou a olhar para isso como uma parte da sua produção, né? Então ele melhorou bastante. Por outro lado, e aí o professor vai entender exatamente o que eu vou dizer, o órgão ambiental não tem pessoal, não tem técnico suficiente, não tem equipamento, às vezes tem caminhonete, não tem gasolina. Então os estados não dão a efetiva importância, e na minha opinião, e aqui venham as pedras que vierem, toda destinação de compensação tinha que vir para o órgão ambiental
E muita destinação de infração apurada efetivamente, claro, passada ela pelo processo, deveria vir para o órgão ambiental, mas vai com a caixa preta de um governo que não sabe para onde vai esse recurso. Então, eu entendo que melhorou muito. Nós já temos processos de licenciamento mais céleres, nós já temos processo de licenciamento eletrônico, já existem órgãos que têm termos de referência prévios, que eu acho que isso foi um grande avanço. O produtor não sabia o que ele tinha que fazer para pedir uma licença de um curral ou de uma criação de suínos, por exemplo, que tem bastante impacto. Ele não sabia para onde ir. E o órgão não tinha uma orientação adequada. Então, melhorou o órgão, que hoje tem muita informação nos sites e melhorou o produtor rural que está tentando fazer adequadamente, até porque o consumidor, o frigorífico, todo mundo o produto dele está de olho nele. Então eu vejo que está evoluindo, mas olha, professor Wagner, entre na luta comigo. Nós precisamos da Lei Geral de Licenciamento Ambiental no Brasil. Exatamente. Por exemplo, que hoje está tão esparsa, muito, né? Diferente. É muito esparsa, né, professora? São resoluções, decreto, então é uma coisa bem espalhada, né? Não, e se a gente faz uma retrospectiva histórica, a gente teve a Lei 6938, que falou que precisava licenciar a atividade poluidora em 81, e depois nós tivemos só a resolução CONAMA 237 em 97, para dizer o que era atividade potencialmente poluidora, e criou lá LP e LO. Se o cara não tem licença prévia, licença de instalação, e ele já está instalado, o órgão não tem alternativa a não ser começar licença prévia de instalação e operação. Muitas vezes os órgãos tentam licenças corretivas ou um meio mais adequado de correção daquela ilegalidade, e o Ministério Público vai em cima, porque não existe previsão legal. Entendi. Então, nossa, é muito complexo. Nossa, que interessante. Aqui em Santa Catarina a gente tem o Instituto da Aval Corretiva, né? E pelo menos aqui na Regional de Itajaí, o Ministério Público até que não atua muito contra esse instituto, mas é interessante saber que existe esse embate em outros lugares. Legal, existe. Talvez, quem sabe, o Ministério Público de Santa Catarina seja um pouco mais consciente de que isso é Alguém falou, mais ou menos. Um pouco mais consciente de que não tem, o cara está lá instalado. Você vai fazer licença prévia com que fundamento? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Não faz sentido assim, ó. Como é que você vai fazer um diagnóstico ambiental? Tá tudo lá. A gente tem que focar nos controles ambientais, programas ambientais, o que precisa melhorar, né? Como é que tá o teu solo, água subterrânea, o teu efluente tá bom, a tua estação precisa melhorar de efluente, o gerenciamento de resíduos, focar no que precisa resolver, né? Menos escritório... Mitigar, né? Mitigar. Exatamente. E me atenuar esses impactos, né? Professor, eu queria te perguntar, como é que tá a questão? Às vezes, quando eu vou para Catanduva, no interior de São Paulo, eu vejo no avião, assim, parece os desenhos dos mapinhas de ArcGIS, assim, bem bonitinho, a cabecinha da nascente, né? E os 30 metros, porque é predominantemente cana-de-açúcar, né? E eu acho interessante porque é muito didático a imagem aérea, né? Indo para o interior de São Paulo. Como que está hoje a questão da cana-de-açúcar, assim, as usinas, a questão ambiental? As coisas estão melhores com relação ao APP, queimada da cana? Porque isso eu não me atualizei mais, não sei como está. Bem, vamos lá. É bem isso mesmo, né? A gente parece que está vendo o mapinha lá do CAR, com a cabecinha da nascente, com as APPs todas vindo. Tá bem bonitinho de olhar de cima. Foi um processo longo, viu, professor? Porque realmente existia acho que é um movimento pendular. Se saiu de um momento em que era muito pouca a cobrança e existia a queima da cana, a colheita da cana era sempre por queimada. E depois houve um processo, quando entrou a única, né, a União Nacional dos Produtores de Cana-de-Açúcar, entraram fortemente o Ministério Público, principalmente com ações contra as usinas,
e cobrar das usinas a regularidade ambiental dos fornecedores, que eu acho que isso também foi um Ah, grande caminho. uhum, Isso começou a melhorar, porque aí o que, que acontecia? A usina começou a exigir do fornecedor a legalidade ambiental, e se ele não estivesse simplesmente totalmente regularizado, a usina não comprava a cana dele. Então ele ah, começou a ter que reparar nisso, APP, reserva legal, sim, houve muita orientação, que eu acho que isso também foi um movimento muito importante. De uhum, que forma que ele faz, quando que ele começa, por onde que ele mede, é na perpendicular ou não é 30 metros uhum, ou é 50, detalhes técnicos que as usinas ajudavam esses produtores a resolver, então acho que isso ajudou muito também. E que por fim, legal. teve uma lei em São Paulo que proibiu totalmente a queima, né? A queima da cana. Até 2021 não poderia mais haver nenhuma colheita com queima, era tudo mecanizada. E aí houve todo um processo de migração para poder usar, houve desenvolvimento da colhedeira de cana mecanizada, que é um projeto totalmente brasileiro, né? A Ai, gente que exporta legal. agora. Não E foi lá sabia. na região de Ribeirão Preto que foi assim, pegaram uma colhedeira de coisa normal e foram adaptando para cana. Ah, tem que ser mais alto, tem que ser mais Uhum. forte, tem que ter um gancho aqui. E fizeram lá um Frankenstein, depois foram melhorando e a máquina colhedeira de cana hoje é uma tecnologia brasileira. Que legal, que legal. Tá E vendo? aí a gente tem lá muita regularidade hoje. Realmente a gente tem orgulho do pessoal da produção de cana. Eu acho que a cana atingiu um processo de agrocircular. A cana é plantada de uma forma sustentável, a muda produzida de uma forma sustentável, num terreno com curva de nível, em Uhum. plantio direto, com cuidado de solo. Depois Uhum. ela cresce fazendo fotossíntese e captando carbono. Depois ela é colhida de forma mecânica e já estão Uhum. desenvolvendo biocombustível para essas máquinas. Depois ela é esmagada, ela produz o açúcar e o etanol. O etanol é um biocombustível super limpo. O Uhum. bagaço da cana é usado para fazer cogeração de energia. E a Uhum. vinhança, que é o produto, era um resíduo, né, da produção do etanol, ela faz fertirrigação na lavoura. Então a gente conseguiu Uhum. fazer um ciclo fechado dessa produção. Que legal, porque assim, lá na minha região, a minha infância, eu via as fuligens caindo. Minha mãe brava, porque tinha acabado de limpar a casa, né? E era uma coisa como aí um dia ela me disse assim: olha, Wagner, assinaram um acordo aí, eu não sei o termo que ela usou, mas vão reduzir 1,30 avos. Aí eu fiquei com aquele 1,30 avos. E eu fiquei raciocinando. Aí ela viu assim e falou: não, daqui 30 anos não vai ter mais. Mas bom que esse período foi menor aí. E hoje eu vejo a água saindo depois da chuva das plantações de cana limpa, mas antes aquela água saía com muito solo, né? Transportando muito Era solo. muito Então, vermelha, era muito vermelha. isso, que legal. Nossa, então a professora já me atualizou, muito obrigado. Eu estava bem desatualizado no cenário lá da minha terra. Agradeço muito, muito. Ô, professora, Que bom. essa questão da falta de regularização da homologação do CAR, como é que está em outros estados? Aqui em Santa Catarina eu sei que tem uma decisão judicial, né, que está discutindo o marco temporal, mas como é que está aí andando nos estados que a professora anda? Como é que está? Resposta resumida: um rolo. Meu Bem, Deus. vamos lá. O Código Florestal faz 9 anos, dia 25 de maio. Foi discutido por 6 anos a sua constitucionalidade no STF. Eu acho que isso acabou atrasando também bastante a implantação dessas regularizações. Não dá para a gente culpar tudo o sistema, né? A gente tem também o questionamento. Podemos culpar o Ministério Público que entrou com as ADINs? Aham, o MTF. Aham. Eu gosto dos promotores, tá? Mas eu pego no pé deles. E depois do julgamento das ADINs, ficou então, porque como que é o mecanismo? Todo mundo faz o seu cadastro, confessa o que tem de passivo e depois do cadastro vai fazer o programa de regularização ambiental, que é incumbência dos estados aplicarem esse programa de regularização. Uhum, Pela lei federal, todos sabem o que tem que fazer. Como que tem que recuperar as APPs, em que uhum, porcentagem, quanto metragem, como recupera a reserva legal, ou pode compensar, ou pode fazer uhum. recuperação na própria área. Então, está tudo na lei já. O que o Estado Isso. tem que fazer
é definir o procedimento, né? Exatamente. Exatamente. Basicamente é isso. Só que, para o Estado definir o procedimento, ele precisa olhar o CAR de todos os produtores rurais que fizeram esse cadastro no Estado, para dizer, você tem que fazer isso. E é essa a dificuldade do Estado, que, como a gente já falou, falta gente, falta técnico, falta recurso. E com base nessa falta, a União prometeu que ia sair para análise sistematizada do cadastro e o PRA federal, que ia dar essas linhas gerais para os estados poderem começar a se mexer com uma plataforma de análise do CAR. Sim. E isso ainda não saiu. Estou em Brasília, amanhã tenho reunião exatamente no Ministério da Agricultura para falar sobre isso. Que legal, professora. Eu vi que a professora postou no Stories, eu falei, ó, tá lá no Ministério do Meio Ambiente, vai discutir as políticas lá em cima, né? Que legal participar desse processo, no Ministério né? do Meio Ambiente, hoje, a gente discutiu sobre mecanismos de pagamento por serviço ambiental, porque saiu a lei, mas tem que sair a regulamentação, e a gente fez uma reunião aqui com os responsáveis do pagamento por serviço ambiental para a gente trazer para eles o que lá na ponta se espera, então que essa regulamentação atenda. E amanhã nós vamos ao Ministério da Agricultura falar a respeito do módulo de análise do CAR. Isso precisa sair, porque o Bolsonaro acabou de assumir lá na cúpula do clima que ele vai acabar com o desmatamento ilegal em 2030, que ele vai zerar de carbono até 2050, e sem o Código Florestal a gente não consegue fazer isso. Sim, entendi. Então, é preciso que faça. Que legal. Nos estados, nós temos um grande problema, que é a aplicação do código onde tem Mata Atlântica. Santa Catarina e Paraná estão impossibilitados de validação dos cadastros por causa de uma liminar, dizendo, não analisa nada, porque a gente não sabe se aplica Código Florestal na Mata Atlântica ou não. Eu acho um retrocesso absurdo isso, porque Código Florestal veio resolver desmatamentos ilegais anteriores a 2001, em qualquer bioma, teoricamente. Mas, enfim, respeito quem tem opinião diversa e acho que a gente vai ter que esperar essa decisão para fazer essa regularidade, principalmente nos nossos estados, né? Eu sou paranaense, o Paraná está travado por conta disso também. Então, o Paraná também está passando pelo mesmo processo que a gente aqui, por decisão judicial, não está homologando. Exatamente. O que, na minha opinião, abre um precedente muito ruim, porque, do ponto de vista de regularidade, os estados precisam se regularizar. Existe uma liminar dizendo que não pode se regularizar. Essa liminar está atrasando os estados. Vamos ver, pessoal. Vamos ver se agora a gente consegue voltar para nossa live aí. Não sei o que houve com a conexão. Deixa eu ver se o pessoal consegue entrar. Olá, desculpe, pessoal. Professora, desculpe, eu não sei o que aconteceu aqui com a minha conexão. Peço desculpas aí pelo inconveniente. Se alguma coisa aqui que eu não sei o que houve com a minha internet aqui, já mandei o convite para a professora, tá? Desculpa, professora. Caiu minha conexão aqui, não sei o que aconteceu. Foi uma pena. É com emoção, a gente gosta com emoção. Se for sem emoção, tem graça. A gente tem que insistir, né, professora? Sempre tem que insistir cada vez mais, né? Com certeza, com certeza. Bom, professor, mas que legal que você participa desses processos decisórios, essas questões de política que servem para o Brasil todo, né? Eu agradeço muito, eu fico muito feliz de você ter dedicado esse tempo para conversar com a gente aí. Eu sei que a vida é bem corrida, deve estar cansado do dia de hoje, viajou, estudou bastante, conversou bastante, reuniões. Eu sei que isso demanda muita energia, não é fácil, né? Mas olha, professor, eu tenho a causa ambiental como uma causa mesmo, né? Lógico que a gente vive disso. Eu tenho escritório de direito ambiental, esse é minha profissão. Mas essa ajuda em aprimorar política pública, essa ajuda em legislação, isso tudo é porque realmente eu quero ver o Brasil conservado e produzindo e tendo no produto um diferencial de preço por sustentabilidade, porque o cara que a gente compra o arroz dele, ele não passa pelo processo ambiental que o nosso arroz passa. O cara que a gente compra, tudo que a gente importa, não tem o rigor ambiental que o produto produzido aqui tem
E eu acho isso, eu fico, como brasileira cidadã, eu já tenho um pouco mais de idade, né? Então, a gente cantava o hino nacional. Eu me emociono com o hino nacional todas as vezes que toca. Uhum. Então, eu tenho essa coisa de que a gente precisa, nessa, nessa sensação de ajudar o país, fazer a nossa parte. E eu sou Sim. muito feliz. Eu, às vezes, eu puxo mesmo no trabalho, mas é sempre cansada, mas sorrindo Que para bom, que bom. conseguir fazer para tentar fazer a diferença, para ir embora. Se morrer, passou por aqui e deixou algum legado, entendeu? Sim, sim. Que legal. Eu fico feliz porque, assim, ó, uma pessoa que gosta do que faz, é apaixonada pelo que faz e os frutos são muito melhores, né, professora? A gente sabe que participar dessas discussões políticas, às vezes, assim, o retorno financeiro nem se tem, mas os benefícios que serão trazidos são enormes, né? Meu Deus, a É, experiência se de eu participar. Se eu for contar a parte financeira, por exemplo, do que eu ganhei como pessoa, como profissional, com ajudar no Código Florestal, é absurdo, é nada, eu paguei para trabalhar. Agora, se Uhum. eu for pensar que com esse código, a gente ajudou a trazer segurança jurídica para aquele produtorzinho que está lá no interior com uma enxada na mão e que ele tem uma regra definida, isso não tem preço, né? Não tem Que dinheiro legal. que pague essa pessoa saber que você ajudou essas pessoas. Então, Que eu acho que a legal. gente tem que ter um pouquinho disso também na vida. Sim. E eu queria responder uma pergunta que foi feita aqui, que eu vi, professor, Fique à vontade. sobre a 9985, que me perguntaram, o que vocês acham da 9985 e da compensação ambiental? É o que Uhum. eu falei no começo. Para quem está vendo e não tem familiaridade, a 9985 é a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Uhum. Nós temos unidades de conservação que no Brasil foram criadas de uma forma absolutamente irresponsável, não Uhum. tem critério, não tem regularização fundiária, não tem delimitação precisa, foi criado no momento, enfim, não vou nem discutir, mas temos as unidades que temos. A compensação ambiental, ela é um mecanismo de que o empreendimento que vai ser licenciado próximo a uma unidade de conservação, ou enfim, que ele vai gerar um impacto significativo, ele precisa recolher até 0,05% do valor do empreendimento em compensação ambiental, como uma contrapartida pelo impacto que ele vai gerar. E Uhum. essa compensação tem que ser destinada para a unidade de conservação mais próxima. Eu Isso. acho que tem que existir compensação ambiental, mas o critério é absolutamente equivocado. Vou dar um Uhum. exemplo. Se eu tenho que investir 0,5 do que eu vou gastar, quanto menos eu gastar, menos eu pago de compensação. Só Uhum. que quanto menos eu gastar, eu não vou investir em tecnologias novas menos impactantes. Eu não vou investir numa planta menos impactante, mas que é mais cara. Eu não vou investir em Uhum. mitigações. Eu podia gastar muito mais e a compensação ser pelo impacto e não pelo valor que eu gastei, porque às vezes quanto mais eu gastar, menos impactante eu vou ser. Então eu Entendi. acho interessante o critério de compensação ambiental, acho que tem que existir, mas acho que não tem que ser com base no valor gasto, tinha que ser com base no impacto gerado por esse empreendimento. Na valoração dos impactos E acho que o ambientais professor está com causados. probleminha de conexão aí de novo. Não, na verdade a professora entende que é na valoração dos impactos, o cálculo baseado na valoração dos impactos ambientais. Legal. Exato. E não do que ele investiu. Porque Entendi. se ele investir mais, ele pode ter menos impacto muitas vezes, né? E isso não é levado em Isso. conta. Quanto mais ele investir, mais ele vai pagar de compensação. E na minha Entendi. ótica, né? Quem sou eu na fila do pão? Mas Entendi. na minha ótica, alguém vai me escutar e vai tentar mudar esse critério. Sim, porque na verdade, se eu investir, por exemplo, numa estação de tratamento de efluentes mais eficiente, ela é mais cara, exige mais estrutura, mas o impacto vai ser menor. Mas assim, mesmo assim, a compensação vai ser maior porque ele gastou mais, né? Com essa. Exato, não faz sentido. Entendi. Ambientalmente não faz sentido. Entendi. Não, que legal. A gente. E também, assim, eu acho que investir na regularização das que já existem antes de criar outras. Né? Porque é injusto também com quem tem propriedades, eu vejo, né? Você criar unidade de conservação e não regularizar. Eu acho que tem que criar unidade de conservação, mas
tem que regularizar todo mundo que tem propriedade lá. Olha, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Deu. Agora aqui a unidade de conservação, a propriedade do Estado, beleza. Né? Ok, nos casos que existe. ok. Fica legal. Vamos criar unidade de conservação onde precisa criar, mas vamos ou prever no orçamento, e como o Brasil não tem dinheiro, vamos criar mecanismos. Hoje tem a compensação de reserva legal. Quem não tem pode comprar uma área dentro de uma unidade de conservação, indenizar aquele produtor que está lá dentro e entregar para o dono da unidade, né? O Estado ou a União. Então, que se use esse mecanismo, porque os estados também não regulamentaram esse mecanismo, né? Exatamente. Aí fica difícil de trabalhar. Professora, fica difícil de trabalhar. Eu queria agradecer muito você ter aceito o convite nessa live maravilhosa, compartilhou muito conhecimento com a gente. Eu já fiquei sabendo muito da minha realidade lá de Catanduva, como é que tá lá a cana-de-açúcar. Gostei muito de saber que a professora participou do Código Florestal, que a professora também está atuando muito nessa questão de estabelecer políticas lá aí no Ministério do Meio Ambiente, aí em Brasília. E muito obrigado pela consideração de começar a me seguir lá atrás, quando eu estava começando no Instagram, e também por acompanhar os meus conteúdos e ter aceito o meu convite. Eu fiquei muito lisonjeado. Obrigado. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Sempre que quiser conversar a respeito, daqui a pouco sou eu que vou lhe convidar para fazer uma live lá no meu Instagram. Vai ser um prazer, professora, com certeza. Conte sempre comigo e parabéns pelo trabalho. É muito raro ver alguém de dentro do órgão ambiental disposto a estudar e a disponibilizar esse conhecimento. Parabéns pelo trabalho aí, professor. Ai, que bom. E obrigada, viu, gente, que vocês que ficaram aí com a gente, caiu, voltou. Isso. Obrigada aí, todo mundo guerreiro. Com certeza. Pessoal, obrigado por vocês terem voltado aí, né? Caiu. Hoje a gente teve uns problemas de conexão, mas a gente sabe que isso é comum. Muito obrigado pela presença de vocês e convido vocês para a semana que vem, Semana do Licenciamento Ambiental na Prática, que a gente vai mostrar para vocês um pouco mais do método Praxis Ambiental. A gente está muito feliz de conseguir ter vários alunos aí. A gente ficou bem feliz com os primeiros resultados. Muito obrigado pela presença de vocês. E também convido a professora, se semana que vem tiver um tempinho, também comparecer na Semana do Licenciamento na Prática. Vai ser um prazer tê-la conosco. Tá, professora? Olha só. De repente você me vê por lá. Então tá bom, obrigado. Um abraço, professora. Fique Um abraço. bem. Uma boa semana. Obrigado a todos pela presença. Tchau, tchau. Tchau.